uma dúvida que pode acontecer para quem está começando na área de cálculo de estruturas metálicas é no que se refere à disposição de perfis a uma peça, vamos supor, de banzo inferior de uma treliça. A pergunta que fica no ar é: a disposição que devemos usar no perfil é um perfil de boca para o outro? É um perfil de costas para o outro? Bem, para isso vamos relembrar um pouquinho a respeito de flambagens relativo a um plano de uma barra. Suponhamos uma barra birrotulada submetido a um esforço de compressão. Esta barra ela tem determinado comprimento de flambagem. Se considerarmos o eixo vertical como sendo o eixo Y, e esse eixo Y então seria o eixo de um plano de uma treliça, podemos considerar assim. Então, esta barra, quando submetida ao esforço de compressão, ela tende a se deslocar em duas direções. Nós vamos analisar no que se refere ao deslocamento fora do plano da treliça, ou seja, em relação ao eixo Y. Então essa barra tende a se deslocar nesta direção. Então o comprimento de flambagem no estudo é relativo ao eixo Y. Se traçarmos um corte bem na posição central dessa treliça, nós teremos dois cortes para análise quanto à disposição dos perfis. Suponhamos primeiro que a opção 1, nós temos os perfis dispostos assim. E a outra solução seria dispormos os perfis assim. Notem, este eixo seria o nosso eixo Y. E nesse outro, também o eixo vertical, seria o nosso eixo Y. Considerando esse o centro de gravidade do perfil, nós temos um afastamento deste centro do perfil em relação ao eixo Y de uma distância d. E considerando este centro de gravidade desse outro perfil, nós temos essa distância d maior do que a outra. Suponhamos que essa distância entre esses perfis seja de 5 centímetros e essa distância de afastamento por fora dos perfis seja 15 centímetros. Bem, para esta situação, que vamos chamar de situação 1, nós temos um momento de inércia em relação ao eixo Y de 222 centímetros elevado à quarta. E para esta segunda situação, nós temos um momento de inércia em relação ao eixo Y de 616 centímetros elevado à quarta. Notem um pouquinho de teoria. O que é nosso perfil submetido à compressão? Notem que na relação da compressão nós definimos como as BUTs da peça, então em relação ao eixo Y,
vai ser o comprimento de flambagem em relação ao eixo Y, dividido pelo raio mínimo em relação ao eixo Y, raio de giração mínimo. O que é o raio de giração? Por definição, o raio de giração em relação ao eixo Y vai ser o momento de inércia em relação ao eixo Y dividido pela área do perfil. Claro, aqui estamos supondo que esse perfil, para chegar nessas inércias, esse perfil fosse um perfil de 150 por 50 por 3 milímetros. Notem, se substituirmos o momento de inércia por esta fórmula, o que nós teríamos? Nós teríamos então que o lambda, ou seja, as beltês em relação ao eixo Y, seria o comprimento de flambagem relativo ao eixo vertical, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo Y, que é esta fórmula para o raio de giração. Isolando o comprimento de flambagem, para a gente poder fazer uma análise, nós temos que o comprimento de flambagem em relação ao eixo Y vai ser o quê? Vai ser a esbeltez em Y vezes JY dividido por A, que está a raiz, que é o nosso raio de giração. O que a gente consegue notar? Que quanto maior for o momento de inércia em relação ao eixo Y, maior vai ser a distância entre pontos travados. Notem que essa distância, né, ela nos define o que? O teorema de Steiner. Então, quanto maior for essa distância do centro do perfil até o eixo de gravidade do perfil isolado, maior vai ser o momento de inércia. Então, para esta situação que a gente está considerando aqui no estudo, a solução mais econômica seria esta opção 2. Pessoal, sempre lembrando, isto são apenas dicas, certo? Vai, um abraço!